Shalom, shalom, geração do avivamento. Bom dia para todos vocês. Um dia abençoado, um dia poderoso, um dia recalcado da glória e da manifestação perfeita de Deus. Aleluia! Como que vocês estão? Como que está a sua expectativa para a nossa aula bônus de amanhã? Vai ser tremenda, vai ser poderosa, vai ser... Ai, gente... Vocês já aumentam a expectativa de vocês, amém? Porque vai ser algo estrondoso, mas muito estrondoso. Se preparem. Glória a Jesus. Toda honra e toda glória ao Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Eu espero que vocês estejam bem, animados e com muitas expectativas para aquilo que Deus vai estar fazendo amanhã. Amanhã não vai ser uma imersão longa. Vai ser, né? Na verdade, uma aula, 2h30, máximo 3 horas. Então, vai ser algo poderoso. Se vocês estiverem já quebrantados, isso daí já é, né? É a atmosfera de vocês chegarem, né? A esse marco final, essa reta final. Glória a Deus. Então, isso aí já é o Senhor trabalhando dentro de você. Estou muito, muito feliz por ver tantas pessoas mandando testemunho. Eu quero, se você não mandou o seu testemunho, manda. A gente que eliminou 10 quilos, 14 quilos, a gente que foi curado disso, daquilo outro, e a gente está muito feliz, né? Vendo toda essa transformação, toda a honra e toda a glória. Quem está hoje aquebrantado? Quem está hoje, né? Tocado pelo Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Eu sinto uma atmosfera de aquebrantamento, uma atmosfera de rendição. Essa é a atmosfera, né? De rendição, de aquebrantamento. Aleluia. Gente, agora eu quero trazer algo muito, né, poderoso aqui para vocês. Vocês aprenderam a se alimentar, aprenderam que os alimentos, né, eles são muito importantes para nosso estado de alerta, para nossa cognição. Né? A gente ficou sem glúten, sem lactose, sem açúcar, 90 dias. Eu não estou falando que você deve manter isso, né, da mesma forma restrita, uma hora ou outra, né? Principalmente chegando no final de ano, você vai comer. Mas todas as vezes que você tiver a opção de escolher, escolha o que é bom para o seu corpo. Amém? Escolha o que é bom para o seu corpo, né? Se você tem a opção de escolher comer uma tapioca, comer um cuscuz, comer algo saudável no café da manhã, né? Comer um ovo mexido, comer, não sei, coma o que é saudável, toda a diferença, tá? Então, eu quero que você entenda que muitos processos inflamatórios aconteceram dentro de você porque você parou de comer inflamação. Então, se você voltar a comer o que é... Glória a Jesus. Eu recebi tanto feedback. Eu recebi, gente, tanto feedback. Pessoas foram curadas da rinite, da bronquite, das ites. Porque o que é uma ite? Uma ite é um lugar no seu corpo... Bronquite é os brônquios inflamados. E o que sustenta brônquios inflamados? Glúten, lactose, açúcar. Então, faringite é as suas faringes inflamadas, que nunca saram, né? Então, todo it é inflamação. Rinite é a mucosa das suas narinas que são inflamadas. Então, eu tinha uma rinite, na verdade, Jesus que me curou da rinite, né? Toda it, querido, é uma inflamação. E eu quero que você entenda que o nosso corpo inflamado, ele perde totalmente a força que ele tem, a cognição que ele tem, a vontade que ele tem. Então, quando nós estamos inflamados, a gente fica estagnado, né? Então, quando o nosso corpo tá bem, você vê que, para você ter noção, né? Quantas vezes você acabou
Se você tem força, você tem ânimo para fazer, a sua alma tem vontade de fazer, mas o seu corpo não aguenta. Porque o corpo ele precisava estar melhor, ele precisava ter mais força, né? Então, eu quero que vocês ficaram 90 dias, não vão se empanturrar de doce, de besteira. E eu já vou falar pra você, domingo nós vamos começar uma campanha, eu tô terminando de escrever o PDF, comecei ontem, que chama O Resgate das 2h45 da manhã. Vai ser 9 dias de campanha, aonde nós vamos interceder estrategicamente, prestem atenção, nós vamos interceder estrategicamente pelas pessoas que você quer que venha para Cristo. E se você quiser, como a gente vai sair do jejum dos 90, se você quiser pagar um horário de jejum por essas vidas, esses 9 dias, seria interessante. Se você quiser fazer alguma renúncia bem louca por causa dessas pessoas, seria interessante. Só 9 dias, tá? E aí no final da campanha, ou no meio da campanha, você pode lançar uma oferta por todas aquelas pessoas. A oferta que o Espírito Santo colocar no seu coração, tá? Então eu vou colocar tudo bonitinho no PDF para vocês estarem, né, colocando. Por exemplo, eu quero orar pelo João. Aí quais são as fortalezas da vida do João? É o vício, é a mentira, é a idolatria, é isso, é aquilo. Então eu vou colocar bem estratégico, eu quero orar pela conversão da família tal. Aí você bota lá o nome da família. Então vai ser muito poderoso, tá? O que nós vamos estar fazendo. Todos os dias, 1h na madrugada. Eu volto a orar essa próxima madrugada para finalizar o reset. Então todos que são do reset, venham para essa próxima madrugada, porque eu vou finalizar em oração já, apresentando para Deus, né? Finalizar o quê? A campanha de oração do reset, que nós estivemos, né, dentro do reset. E aí no domingo nós começamos o resgate das 2h45 da manhã. O resgate fala de você estar intercedendo por um filho que está nas drogas, pela esposa que não é convertida, pelo esposo que não está nem aí para Jesus, tá? E aí, nesse período de 9 dias, você pode escolher o jejum, um jejum que você achar que faz sentido por essas pessoas. Então, se você quiser continuar com 23 horas de jejum e 1 hora de alimentação, uau, seria extraordinário, amém? Eu acredito que vou me adequar a esse pelas pessoas que eu vou estar orando. Então, eu vou mandar o PDF para você agora na parte da manhã. Onde que vai chegar o PDF? O PDF vai chegar lá, eu vou mandar em todos os nossos grupos o PDF, tá? Para você estar imprimindo e fazendo. Aí você vai colocar o nome da pessoa e quais são as fortalezas que essa pessoa enfrenta, tá? Porque é muito interessante, certo? Amém? Aí, gente, prestem atenção. A folha que vocês imprimir, vocês não precisam entregar em lugar nenhum. Vocês vão colocar ela todo dia. Quando você orar na madrugada, nós estivermos orando, você vai apresentar. Você só vai pôr a mão em cima, porque você já escreveu, você já apresentou para Deus. Você só vai orar. Você pode fazer sua oração junto ou escutar a oração. Nós vamos estar orando para Deus resgatar, tá? Então começa essa campanha. São 9 dias. Começa dia 20, dia 16, domingo na madrugada, tá? E termina dia 24 na madrugada, são 9 dias. E vai ser algo poderoso, amém? Gente, o reset encerra amanhã de tarde, tá? Amanhã nós já vamos entregar. Aí, por exemplo, você começou 7 horas da noite. Então, você espera até 7 horas e finaliza. Você começou 5 horas da tarde, há 90 dias atrás. 5 horas da tarde você finaliza. Então, a nossa aula começa 15, 16, 17. A gente vai terminar a aula de amanhã entre 5h30 e 6 horas da tarde, eu acredito. E aí nós vamos terminar com a transferência de unção, que vai ser extraordinária. E aí você já pode entregar o seu jejum, comer uma coisa que você estava com muita vontade, mas sem exagero, né? Então eu não sei como é que você vai fazer. Mas aproveita, porque já no outro dia, na campanha, a gente já entra com 9 dias. Aí seria interessante você jejuar também. Mas após sair dos 90 dias, a senhora já vai colocar a gente em 9 dias? Meu querido, são almas. Você não tem dó dessas almas? Você acabou de sair de 90, então você aguenta, você é novo.
Não precisa fazer 23 horas, mas faz 18. Faz pelo menos 12 horas por essas pessoas que você vai ver resultados ainda esse ano. Ou você não crê nisso, ou você não acredita nisso. Gente, e a novidade que eu tenho pra vocês, minhas queridas, tá? Inauguração da Global, com toda a certeza do mundo, a gente não vai conseguir fazer em dezembro, mas certeza que será em janeiro. Nas próximas 2 semanas eu já vou falar a data pra você, que vai ser em janeiro, tá? E eu já tô avisando vocês que a nossa inauguração da matriz vai ter que ser em janeiro, né? Eu ontem conversei com o apóstolo, né? Tá dando a entrada agora num papel que provavelmente enrola uns dias, e eu quero avisar vocês com antecedência. Então eu quero que vocês já se preparem. Sobre qual final de semana de janeiro, né? Eu ainda vou ver certinho com o apóstolo, mas a gente precisa ainda analisar, certo? Né? Porque eu sei que muita gente tira férias agora, recesso, né? De final de ano, tal, né? Mas assim que nós tivermos já uma data, eu já passo para vocês. Deus já havia falado comigo que poderia ser em janeiro, então eu, né, me resguardei aí, eu sabia, né? Então eu vou já organizar, e aí assim que eu tiver a data certinha, né? Por que eu preciso falar com antecedência? Porque 7 dias antes as minhas intercessoras vão vir, nós vamos ficar 7 dias confinadas dentro lá da matriz orando, sem parar. Nós vamos fazer um 24/7 dentro, para o ambiente encher de glória, amém? Então vocês se preparem. E eu tenho uma outra novidade para contar para vocês. A Global, né, Matriz, vai ser uma casa de oração também. Então lá vai, dentro da matriz, vai ter oração 24 horas, dentro, sem falar a oração que nós fazemos. Então eu só estou estruturando isso. Então a matriz vai ser uma casa de oração de 24 horas, pessoas orando lá dentro, 24 horas, sem parar, de forma ininterrupta. Então, Deus está organizando toda essa estrutura. Então, a gente vai ficar 7 dias confinado dentro de um local antes, certo? De inaugurar, porque eu quero que quando vocês chegarem ali na esquina, vocês já venham sentindo a nuvem, amém? Vai ser muito poderoso. Então, queridos, a nossa inauguração será em janeiro. Eu quero que vocês já comecem a se preparar em espírito para isso. Aleluia! Acredito que nas próximas 2 semanas, próxima semana, a gente já consiga ter uma data, e aí a gente já vai, né, trazer a data e divulgar em todas as nossas mídias sociais. Amém? Glória a Jesus. Meus queridos, abram comigo em Ezequiel, capítulo de número 4. Vamos estar orando. Outra coisa, depois, né, quem que mora aqui pertinho de Indaiatuba? Quem que mora pertinho? Quem que mora em São Paulo? 2 horas daqui. Vocês se preparem que vocês vão ser escalados para vir estar orando aqui, porque nós vamos precisar manter a oração, tá? Nós vamos manter a oração, tá? Vou levar um ônibus com custo 0. Uau! Gente, e a inauguração vai ser uma vigília para quem quiser vir, tá? Só que nós vamos ter que fazer um preenchimento de inscrição, não vai custar nada, só que nós precisamos de fazer um preenchimento de inscrição para ter noção de quantas pessoas vêm, porque a gente já tá com medo de não caber, realmente não vai caber, mas a gente dá um jeitinho, né? Glória a Deus. Piedade, São Paulo. Uau! Glória a Deus. Amém? Aleluia. Então vai ser algo muito, muito poderoso. 1h40. Uau, glória a Jesus. Então nós vamos fazer isso, tá? Então imagina, gente, um lugar de oração 24 horas. É uma casa de oração. Amém? Gente, tem hotel na cidade, em Indaiatuba, tá? A pastora Letícia tá fazendo um mapeamento. Célia, se prepara que eu quero ser aqui, querida, uns 7 dias antes. Depois nós vamos recrutar alguns outros intercessores para estar, amém? Nós vamos ficar confinadas lá na matriz orando, sem parar. Gente, imagina, imagina o nível de glória que não vai ser esse lugar. Gente orando o dia inteiro lá dentro. Eu não brinco de fazer as coisas, não. Jesus não brinca de me dar ordem e eu não brinco de obedecer. Então, nesses dias que eu estava ausente, o Senhor falava: eu quero que aquele lugar seja uma casa de oração. E a gente comprou, né, pastora Kátia, uns
uns potes de vidro grande para colocar os pedidos de oração no óleo. Meu Deus! Então, pelo menos eu quero ir para aquele local todo dia lá, fora a oração que a gente faz em casa. Eu quero dedicar em oração lá dentro do templo, que vai ser um tempo extraordinário, porque né, nós vamos fazer lá 24 horas todo dia, e sem contar a nossa oração da madrugada também. Então, enquanto a gente estiver fazendo oração da madrugada, vai ter gente lá orando, né? Então, a gente vai ter que fazer um revezamento de trazer intercessores sempre para estar ali, dormindo ali e orando na madrugada, cobrindo a madrugada. Gente, imagina o que o Senhor vai fazer nesse lugar. Gente, não se constrói avivamento sem oração e jejum. Não adianta você abrir uma porta e falar, e aqui vai cair a glória de Deus. Vocês têm que chamar o poderoso. Tem que orar, gente. Sem oração não se constrói nada. Vamos orar. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, na autoridade do nome santo de Jesus, Pai, nós te glorificamos, Pai, por essa madrugada. Obrigada, Senhor Deus, pela oração da madrugada. Obrigada, Pai, porque nós estamos na reta final do nosso reset. E eu sei, Pai, que será um tempo de expansão, um tempo extraordinário que o Senhor vai estar fazendo, Pai, após a finalização desses 90 dias. Eu quero que o Senhor nos leve a águas profundas, densas da Tua glória. Pai, no nome de Jesus, eu te glorifico por cada pessoa que está aqui. Eu te glorifico por cada, Senhor Deus, pessoa que levanta na madrugada para orar, por cada pessoa que está aqui nos devocionais. Pai, toda a honra e toda a glória, Pai, nós elevamos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Glória a Jesus. Abra comigo em Ezequiel 4, amém? Ezequiel capítulo 4, ele é bem curtinho. Aleluia! Glória a Deus. Ezequiel 4. Vocês ficaram felizes com essa notícia, né? Que muita gente não sabia se ia conseguir vir. Agora eu te dou certeza que vai conseguir vir. Janeiro você vai conseguir vir, tá? Não vai ser bem no comecinho de janeiro, porque não tem como. Eu sei que tem muita gente viajando, muita gente de férias. Mas eu quero que você já se prepare, que vai ser extraordinário. Amém? Ezequiel capítulo 4. Aleluia. Vamos lá. Agora, filho do homem, pegue um tijolo de barro, coloque-o em sua frente e desenhe nele a cidade de Jerusalém. Olha Deus pedindo para Ezequiel fazer um ato profético. Retrate a cidade cercada, construa um muro ao redor dela e arme o acampamento inimigo e cerque a cidade, olha só, e cerque a cidade com rampas e troncos de ataque. Pegue uma panela de ferro e coloque entre você e a cidade. Volte-se para a cidade e mostre como será o cerco de Jerusalém. Isso será um sinal de advertência para o povo de Israel. Uau! Então, Ezequiel recebe uma ordem para pegar um tijolo. Olha só o profeta aqui. Então, Ezequiel é o representante de Israel, tá? Como profeta. Aí Deus fala assim, Ezequiel, pega um tijolo, tá? Desenha no tijolo, né? Desenha Jerusalém e cerca esse tijolo simbolicamente. Presta atenção. Ele deve colocar torres, ele deve ter colocado torres, trincheiras, algumas coisas ali, certo? Então, esse tijolo está representando Jerusalém, que está, né, simbolicamente ali cercado. Vamos continuar aqui no contexto, no verso de número 4. Agora, deite-se sobre o lado esquerdo e ponha sobre si os pecados de Israel. Você terá de carregar os pecados de Israel pelo número de dias que ficar deitado sobre o lado esquerdo. Determinei que carregara os pecados de Israel por 390 dias. Um dia para cada ano de pecado do povo. Então, aí olha só, aqui Deus, né, pediu, né, para Ezequiel pegar um tijolo, desenhar Jerusalém no tijolo. Agora Ezequiel deve deitar 390 dias, né, no lado esquerdo, representando o pecado de Israel. Então, 40 dias, ou seja, olha só, vamos ler aqui de novo, deixa eu ver se é 40 dias mesmo.
né? Ah, não, perdão. Determinarei que carregará os pecados de Israel por 390 dias. Então, por 390 dias, né, Ezequiel ficaria ali. Aqui no 7, enquanto isso, continue a olhar para o cerco de Jerusalém. Deite-se com o braço descoberto e profetize contra a cidade. Eu o amarrarei com as cordas para que você não possa virar-se de um lado para outro, até que tenha completado os dias do cerco. Pegue um pouco de trigo, cevada, feijão, lentilha, milho miúdo e trigo candeal e misture-os numa vasilha. Use-os para preparar o seu pão durante 390 dias, em que ficará deitado sobre o lado esquerdo. Racione suas porções em 240 gramas por dia e coma-as em horas determinadas. Depois, meça pouco mais de meio litro de água para cada dia e beba-as em horas determinadas. Prepare e coma esse alimento como farinha e com bolos de cevada. Asse diante de todo o povo, usando, presta atenção, fezes humanas secas como combustível. E o Senhor disse assim aos israelitas: comerão pão impuro na terra dos gentios, para onde eu os expulsarei. É forte, né? Então Ezequiel deve deitar 390 dias, né? Aqui fazendo esse ato profético. Então ele literalmente, ou seja, ele tem, né? Ele está carregando de uma forma simbólica as iniquidades dos pecados da nação. E Deus ainda amarra, né, cordas para mostrar que seria impossível escapar do juízo de Deus. Então 390 dias representam uma rebelião prolongada do povo de Israel. As cordas aqui representam consequências que ninguém vai conseguir fugir. O profeta está carregando peso, mostra que o pecado cobra um preço muito alto. Então, vamos trazer aqui essa palavra para o nosso contexto, né? Nós estamos vivendo numa época em que a igreja está vivendo realmente para fazer um show, para fazer um espetáculo, sendo que se perdeu o que? O genuíno, se perdeu a essência doce e perfeita do Espírito Santo. E Deus, ele vai tolerando por um certo tempo, só que chega uma hora que vem o juízo. Porque, queridos, ainda que o contexto pareça ser bom, nós precisamos olhar a motivação. Então, você está fazendo a obra de Deus, mas qual é a motivação por detrás? Qual é o combustível que faz com que você faça a obra de Deus? Porque muita gente está fazendo a obra de Deus, mas é para se aparecer. Porque não deu certo em nenhuma área da vida e acha que agora, né, vai conseguir visibilidade, algum reconhecimento. Só que eu acredito que Deus, ele dá honra para os seus filhos, ele dá mérito aos seus filhos, mas primeiro ele precisa lapidar o seu coração, ele precisa te forjar, ele precisa te quebrar, para só assim você se sustentar, tá? E somente, gente, a unção, o caráter, né, um bom caráter pode sustentar o peso de uma unção, certo? E uma pessoa de caráter é uma pessoa que vai todo dia lutar contra o pecado. E existe, né, eu falo que tem 2 níveis de pecado. Os pecados que a gente vai lutar a vida inteira contra eles, né, e os pecados que são cometidos já fazendo a obra de Deus, né? Quando você usurpa da glória de Deus, ou você começa a achar que é você que está fazendo aquilo, você começa a querer roubar a glória de Deus. Então, daqui a pouco eu explico isso para vocês, amém? Glória a Jesus. Vamos continuar aqui. Deixa eu ver aqui. No 13 de novo. E o Senhor disse: assim os israelitas comerão pão impuro na terra dos gentios, para onde eu os expulsarei. No 14. Então eu disse: ó Senhor soberano, jamais me contaminei. Desde a minha infância, nunca comi animais mortos por doença ou despedaçados por outros animais. Nunca comi carne alguma proibida pela lei. Então ele me disse: em lugar de fezes humanas, você pode usar esterco de vaca para assar o pão.
E acrescentou: Filho do homem, tornarei a comida extremamente escassa em Jerusalém. Será pesada com grande cuidado e consumida com medo. A água será racionada e o povo beberá com desespero. Diante da falta de comida e água, olharão uns para os outros, aterrorizados, e definharão debaixo de seu castigo. Tem muitas igrejas que estão cozinhando a comida espiritual em esterco de vaca ou fezes humanas. Nós estamos falando de alimento espiritual contaminado, de fogo estranho, certo? Então, o combustível, eu estou falando da motivação. Qual que é a motivação? A motivação que você oferece um alimento para a sua igreja, para a sua célula, ele tem que ser genuíno. Porque se ele não for genuíno, a comida é contaminada. E eu estou cansada de dizer para vocês que o que sustenta uma pessoa dentro de um ministério nunca foi a cerca, as doutrinas, as regras. É o alimento espiritual. A gente só fica no lugar que nos alimenta. A gente só fica no lugar que a gente consegue discernir que a pessoa que está ali tem caráter. Às vezes o teu pastor, a tua pastora, ele pode não ter tanto conhecimento na palavra, mas é uma pessoa íntegra, honesta, uma pessoa certa. E às vezes o que te mantém ali é só o fato daquela pessoa ter aquele caráter. Mas se aquela pessoa tem caráter e consegue proporcionar para você um alimento espiritual genuíno, e o que é o alimento, apóstolo, genuíno? É o que transforma a sua vida, é o que transforma a congregação toda. É Jesus que faz, mas precisa do mensageiro, e o mensageiro precisa ser genuíno, amém? Então a gente vai ver aqui, Deus mandar Ezequiel comer um pão feito, né, com mistura de grãos, simbolizando pobreza extrema. E a quantidade, né, uma quantidade mínima, uma quantidade racionada. Então a comida medida representa que o juízo que Deus vai trazer aqui para o povo é um juízo de escassez. Então muitas vezes nós estamos passando na nossa vida escassez e pode ser juízo de Deus por causa de certas iniquidades, de certos pecados, de certas coisas. Os grãos misturados representam a perda da pureza, da identidade, porque senão faria só com grão, tá? O esterco representa a sujeira espiritual da nação. O povo, você vê que desde Isaías, Deus está lutando com o povo idólatra. Deus está toda hora, o povo é idólatra. O povo, gente, Deus se revelou para esse povo. E o povo quer adorar Será, o povo quer adorar Baal, o povo quer adorar qualquer Deus, qualquer estatueta que aparece. Então, né, o profeta aqui fala, mas você, Deus, podia trocar o esterco humano, né, as fezes humanas, porque eu, desde a minha infância, porque, gente, eu não sei se você sabe, mas toda pessoa que nascia com chamado a sacerdote tinha algumas leis que essa pessoa tinha que cumprir. Lembra quando Deus aparece para a mãe de Sansão e fala, olha, ele não deve tocar em nenhum animal morto, ele não deve beber bebida forte, não deve beber... Lembra? Por quê? Para não se contaminar. E, gente, nós estamos falando de práticas naturais. Por isso que eu venho batendo na tecla com você sobre o nosso corpo. Sobre o nosso corpo. O nosso corpo, querido, é o templo do Senhor. E quais são as contaminações dos dias de hoje? Alimentação. E você precisa cuidar da sua alimentação. E manter a sua alimentação. Amém? Manter uma alimentação que não inflama seu corpo. Que deixa a sua cabeça sem essa névoa cheia de pensamento, amém? Então aqui nós estamos, né? Deus está falando que vai trazer o quê? Uma escassez muito grande sobre essa terra. Então Deus declara que o povo seria espalhado entre as nações e comeria pão impuro. A punição final seria a destruição completa, né, da segurança de Jerusalém, trazendo o quê? Fome, desespero. Então aqui Deus fala que eles não só vão passar escassez, mas que Deus vai dispersar esse povo, que vai haver fome, que vai haver confusão, né? Então Deus está com o coração endurecido. Então ninguém pode se livrar desse juízo de Deus. E você vê que o profeta, ele parte de atos proféticos para sinalizar o que Deus vai fazer. Então muitas vezes a gente não entende um ato profético naquele momento. Mas Deus,
antes de manifestar qualquer feito na terra, ele vai manifestar uma palavra profética. Deus, antes de fazer, né? Deus fala, né? Que antes de fazer qualquer coisa na terra, ele avisa o quê? Os seus profetas. Só que os profetas, o povo que é o mensageiro, o povo que se levanta para ser mensageiro de Deus, tem que estar edificado, tem que estar com os ouvidos limpos, tem que estar com o coração apto a discernir. Então, se você não é uma pessoa que se edifica, que ora, que lê a Bíblia, como que você discerne uma loucura que Deus pede para você fazer? Então, se Ezequiel não tivesse afiado na afiação de Deus, ele ia falar, mas que loucura é essa de assar um pão no esterco? Mas o que Deus estava querendo trazer para ele é que aquele ato profético precisava ser feito porque aquilo ali estava simbolizando o que Deus faria. Profetas, eu não sei se você consegue entender o que está por detrás dessa mensagem, vou trazer aqui agora para nós. Você que ora, paga preço na madrugada, jejua, tá saindo de um reset de 90 dias, há poder, glória e presença de Deus em você, você se torna uma voz profética. Cuidado com o que você fala, cuidado com o que você profetiza, cuidado com as coisas que você faz. Porque você é um mensageiro de Deus aqui na terra, e o que você fala, o que você faz, a forma que você age, está propagando algo. Então nunca fale uma palavra que pode se tornar uma realidade rápida. Você já viu? Muitas vezes eu profetizo brincando. Eu não sei se eu brinquei, falei algo e Deus cumpriu, ou se aquilo brotou do meu espírito. Mas até para brincar você tem que tomar cuidado. Nunca diga que algo... Queridos, o profeta, ele carrega poder e autoridade nos seus lábios. Então, por que eu estou dizendo isso aqui para você? Porque você ainda não entendeu que você manifesta poder, glória e presença. E você tem que tomar cuidado com as suas palavras. Já escutou falar sobre a macumba do crente? Por que ela existe? Macumba do crente, querida, é quando um líder espiritual, uma pessoa que carrega poder, ele amaldiçoa alguém, porque ele não é tratado no caráter dele. Então ele, às vezes, o filho espiritual dele, aquela ovelhinha vai sair da igreja, ele fica com muita raiva e ele fala, se você sair daqui, o seu casamento vai acabar. Se você sair daqui, você nunca mais vai achar outra cobertura. E olha, a sua vida você vai ver, você vai ter um declínio. E às vezes ele não amaldiçoa nem na frente, mas ele amaldiçoa para outro membro ou para outra pessoa. E essa pessoa começa a viver um tempo difícil. Mas por que vive? Mas será que essa pessoa, ela carrega poder? Lembra de Eliseu com os 16 jovens que estava xingando ele de careca, barrigudo, alguma coisa assim? E veio 2 ursos e... Queridos, você que é líder, você que é um pastor, você que é uma pessoa que está cuidando de pessoas, ainda que seja da internet, não use a sua boca para amaldiçoar quem Deus abençoa. A gente não pode entrar nesse lugar, só que muitas vezes, por causa da nossa vaidade, certo? Eu sempre me policiei nisso, né? Eu sempre abominei porque eu vi as pessoas sendo feridas, né? E muitas vezes é falta daquele pastor, daquele líder ter o ego tratado. Gente, deixa eu falar uma coisa para você. A igreja do Senhor é cíclica. Se uma pessoa não está satisfeita na sua igreja, na sua célula, deixa ela ir para outro local, tá? Eu gosto muito de trazer também que muitas pessoas, elas chegam no ministério porque elas querem uma posição de destaque. E quando elas não conseguem de imediato, elas firam. E elas se sentem rejeitadas porque elas querem chegar e quer um lugar de destaque. Aí quando a gente não dá esse lugar de destaque para essas pessoas, eles querem ir para outro local e assim vão pulando de galho em galho, mas pessoas assim não param em lugar nenhum. Então, se alguém estava com você, caminhava com você e saiu por alguma coisa, glorifique a Deus. Você sabe o que eu oro para Deus? Que fique comigo somente pessoas de caráter.
porque eu tenho caráter. Eu carrego verdade. Então, quando uma pessoa não concorda com algo comigo e eu sei que por trás tem um interesse que queria, não conseguiu aquilo que queria, eu glorifico a Deus, porque vai fazer estrago agora em outro ministério e não aqui no meu. Amém? Então, você deve ter essa mentalidade. Então, acabei fugindo do assunto, mas por que eu tô trazendo isso para você? Porque nós carregamos poder. Nós carregamos... Lembra que eu falei para você? O que é unção? A unção é um fertilizante. Então, quanto mais jejum, mais oração, mais glória de Deus, aí as nossas palavras se tornam feitos. Eu uso isso ao meu favor? Claro que sim. Muitas vezes eu tô indo no shopping e falo, Senhor, prepara uma vaga bem na porta do shopping. E aí chego ali, a vaga está ali. Ou quando eu estou chegando, está saindo exatamente um carro e nós entramos ali. Então nós precisamos... Ou outra coisa, Senhor, eu estou indo no banco, aquela pessoa é uma pessoa muito chata, uma pessoa muito difícil. Eu amarro agora todos os demônios que agem na vida e na mente dessa pessoa. E quando eu chegar nesse local, eu quero decretar agora no mundo espiritual que essa pessoa, ela não vai me tratar bem por causa de mim, Larissa, mas ela vai me tratar bem porque ela vai ver a manifestação da tua glória sobre a minha vida. E aonde a sua glória entra, todo joelho tem que se render e se dobrar. Então você declara que você será bem tratado num atendimento, num call center, alguma coisa assim. Então você pode usar essas coisas ao seu favor, mas não use isso para prejudicar ninguém, porque senão você se torna um bruxo. Em vez de pastor, de profeta, você vai ser bruxo, tá? E eu quero que você, entenda esse contexto. Amém? Glória a Jesus. Eu trouxe uma palavra poderosa para nós darmos continuidade. Então eu falei, o primeiro dia de live para vocês, eu falei sobre o Espírito Santo. Não existe unção sem o Espírito Santo, Tudo que tem aqui na terra é o Espírito Santo que está fazendo, E uma vez que você se submete a caminhar com Jesus, você precisa ser cheio do Espírito Santo. Só tem uma forma de ser cheio do Espírito Santo, que é Bíblia, jejum, é oração. Não tem outra forma de não ser cheio do Espírito Santo, Você com Netflix ou roda de amigos, você não vai ser cheio do Espírito Santo, amém? Você pode estar numa roda de amigos para contar um testemunho, mas isso você não vai ficar fazendo todo dia, porque excesso de comunhão vira briga. Quer uma regrinha para viver dentro da igreja? Excesso de comunhão vai dar ruim. Você pode reunir com os irmãos da igreja, mas seja pontual nisso. Excesso de comunhão dá ruim. O diabo entra nisso. Então, muito cuidado, tá? Eu quero trazer hoje uma passagem para você. Abra comigo agora em Mateus 9, fazendo favor. Mateus 9, aleluia. Mateus 9. Glória a Jesus. Mateus 9, glória a Deus. Tá. Mateus 9, verso de número 16. Vamos primeiro no verso de número 14. Mateus 9, vamos no 14. Eu acho que 14 a gente vai conseguir entrar bem onde eu quero, amém? Glória a Jesus. Obrigada, pastora Nani. Aleluia. Então, meus queridos, prepara, você que chegou por último, a nossa inauguração será em janeiro da nossa matriz, amém? Aqui em Indaiatuba, em São Paulo, onde eu moro. Eu ainda não defini qual vai ser o final de semana, serão 3 dias de avivamento poderoso, céu na terra, amém? Eu quero que você já se prepare, porque vai ser estrondoso, tá? O que Deus vai fazer nessa inauguração. Eu quero que você já aumente as suas expectativas. Talvez você está acostumado com uma vigília que você chega às 7 horas e vai embora, sei lá, 2 horas da manhã. Para mim, vigília é 72 horas ininterruptas. Toda vez que eu fui numa vigília, eu achava que era assim. Não, vigília para mim, vigília vai ser 72 horas ininterruptas. Então, para mim, vigília é isso, tá? Eu não sei se vai ser bem 72, mas o que eu tô querendo dizer é que vai ser dia e noite. Ah, cansou? Vai pro hotel, dorme, volta depois. Mas o culto vai rodar, vai continuar avivado, dentro dos 3 dias. Então, a minha proposta é essa. Então, eu não sei se você aguenta, mas se você não aguentar, você vai pro hotel, você descansa, volta, amém? O povo tava achando que era só de noite. Eu nunca vi isso. É porque eu levo muitas coisas pro literal, Pra mim, vigília é vigília.
Se vai ter 3 dias, 3 dias. Amém? Glória a Jesus. Eu acho que as coisas, a gente vai ter equipe para isso, então a gente vai se revezar. Amém? Dormiu 4 horas, renovou, e aí a gente vai estar numa nuvem de glória. E aí, gente, você aguenta? Gente, 7 dias a gente vai preparar o ambiente com oração ininterrupta dentro. 7 dias. Uau! 7 dias com oração dentro. Aleluia. Forte, hein? Vamos aqui comigo. Prestem muita atenção. Acharam? Mateus 9, verso de número 14. Os discípulos de João Batista foram a Jesus e lhe perguntaram: por que os seus discípulos não têm o hábito de jejuar como nós, os fariseus? Então aqui os discípulos do João Batista foram, a Jesus e perguntaram: por que os seus discípulos não têm o hábito de jejuar como nós e os fariseus? Jesus respondeu: por acaso os convidados de um casamento ficam de luto enquanto festejam com o noivo? Um dia, porém, o noivo lhe será tirado, e então jejuarão. Além disso, ninguém remendaria, agora eu entro aqui na parte que eu queria com você. Além disso, ninguém remendaria uma roupa velha usando um pano novo. O pano rasgaria a roupa, deixando um buraco ainda maior. E ninguém colocaria vinho novo em velhos recipientes, ou ninguém colocaria vinho novo num odre velho. O couro se arrebentaria, deixando vazar o vinho, e os recipientes velhos se estragariam. Vinho novo é guardado em odres novos, ou recipientes novos, para que ambos se conservem. Esse texto aqui, ele não é isolado. A gente não vai falar dele, do remendo da roupa ou do odre, sem falar antes do contexto em que os discípulos de João Batista chegam para Jesus e perguntam: Jesus, por que os discípulos de João Batista, os fariseus, jejuam e os seus discípulos não? E Jesus vai falar: olha, agora não é o tempo. Agora não é o tempo. Mas vai chegar o tempo em que eles vão precisar jejuar, tá? Então a gente vai ver que os discípulos de João Batista jejuavam, até os fariseus de forma hipócrita também jejuavam. Então Jesus está dizendo exatamente isso aqui para eles. Eu vou traduzir a parábola, né? Jesus está dizendo que algo novo de Deus não opera numa estrutura velha. O vinho novo representa a unção, a revelação, representa uma direção fresca, representa, um posicionamento na presença do Senhor. E o odre, ele representa o nosso espírito, o nosso interior. Mas não só o nosso espírito, mas representa também nossa mentalidade, representa a nossa alma, o nosso caráter, né? Então não pode vir uma revelação de Deus, um fertilizante de Deus numa estrutura antiga, porque isso não combina, a estrutura não é adequada, amém? Odre velho é uma mentalidade rígida, odre velho é um comportamento antigo, uma vida sem transformação. E a gente vai ver, caminhando com Deus, que esses odres, não é que eles ficam velhos, mas eles entram em estagnação. E para certas coisas que Deus vai trazer novas na terra, há necessidade de você reajustar esse odre, reformular esse odre em Deus, com consagração, com santificação. Eu tenho falado disso com vocês, tá? E o que você fez durante os 90 dias do reset foi exatamente mudar de odre. Não só ressignificar ele, mas trazer sobre você um novo odre na mente, um novo odre na alma, no seu emocional, um novo odre no espírito, mas principalmente um novo odre no seu corpo. Tá? Porque o nosso corpo, ele faz que nós sejamos um ser tricotômico. Então o nosso corpo, ele é parte da nossa vida na Terra, senão nós seríamos um espírito. Então você só é um ser humano porque você vive dentro de um corpo, tá? Você é uma alma vivendo dentro de um corpo. É uma alma vivente, ok? Então odre velho representa mentalidade rígida, comportamentos antigos, uma vida sem transformação. Então não adianta pedir algo novo de Deus sem Deus primeiro transformar as suas estruturas.
principalmente o seu compartimento de odre alma, de odre mente, de odre espiritual. E agora você entendeu que o seu corpo, ele é uma das engrenagens principais que vai dar combustível. Você, querido, cansado fisicamente, não consegue render uma vida boa de oração. Mas você, cheio de energia no corpo, o suco que você toma cedo, ele não te dá um monte de energia? Dá ou não dá? Você não fica bem? Cheio de energia, né? Você não fica com a sua cognição, sua mente limpa? E aí a gente entende que quando o nosso corpo está com uma nova estrutura celular, uma nova estrutura funcional, ele funciona de uma forma melhor, onde a nossa alma consegue executar mais coisas, a nosso espírito consegue também, né? Porque na unção do boi, que é a unção de serviço, você consegue fazer muita coisa para Deus se você tiver um corpo saudável. Querido, se você tiver cansado, corpo inflamado, né, acima do peso, você fica fadigado. Se você está comendo toda hora, queridos, comer à noite não é bom. Porque se você comer à noite, você fica estagnado. Eu sei que às vezes é inevitável, mas comer à noite é difícil até para acordar de madrugada. Você acorda até inchado. Então, olha só, né? Vinho novo rompe o velho odre. Por isso que algumas vezes eu tive uma experiência na escola de avivamento onde Deus falou, agora não deixe que ninguém toque em você, porque essa unção no odre errado, ao invés de edificar, ele mata. Porque mata como? Não mata fisicamente, mas mata a vida espiritual. Por quê? Uma estrutura antiga, para uma unção às vezes complexa, não suporta. Então, queridos, muitas vezes Deus vai te dar algo grandioso, mas primeiro ele vai ter que preparar a sua estrutura. Só que isso que está sobre você não serve para o Zezinho, porque o Zezinho ainda está numa estrutura muito arcaica. Arcaica espiritual, arcaica mental, arcaica que eu falo, ele está lá ainda lutando com o velho homem, enquanto Deus te deu às vezes uma unção de revelação, uma unção, sei lá, uma unção de mestre, uma unção de escrever para Deus, eu não sei, pode ser uma unção em vários aspectos. Então ele vivia uma experiência poderosa com Deus e o Senhor falava para mim, né? Nessa escola de avivamento, chegou uma hora que o Senhor falou, agora não deixa ninguém tocar em você, porque agora você está recebendo direto daquele redemoinho que estava ali. E o Senhor falou assim, agora essa unção, dependendo do odre que toca nela, mata. E aí a gente vamos olhar aqui, vou trazer uma analogia. Imagina um pé de feijão pequenininho, um broto, e imagina um pé já de uma jabuticaba bem estruturada. Se eu ponho 2 colheres de fertilizante ao redor do pé de jabuticaba e jogo água, esse fertilizante vai fazer muito bem pro pé de jabuticaba. Porque ele tá na proporção certa para uma... Agora, se eu jogo essas 2 colheres em cima do broto de feijão, o broto de feijão morre. Porque ele não vai suportar muita nutrição para pouca estrutura. Eu quero que você entenda isso. Por isso, queridos, que é de glória em glória que o Senhor faz as coisas dele. Muitas vezes você não entende porque você ainda não tem certa unção. Mas ainda, às vezes, Deus tem que tratar ainda algo no teu caráter para aí você ter um odre espiritual compatível com essa unção que você tanto deseja. Existem muitas unções que partem de mérito. Por exemplo, a gente tem a unção do leão, que é a unção de guerra. Se você não for uma pessoa liberta, você não consegue viver debaixo dessa unção, porque essa unção você vai enfrentar guerras pesadas. E se você não está com a sua vida bem alinhadinha em Deus, o diabo ele consegue te esmagar, porque ele vai achar brechas na sua vida e ele vai vir pisar em você. Amém? Você consegue entender isso? Então você precisa, na unção do leão, já ter uma vida consolidada em jejum e oração, porque senão você não sustenta essa unção. Você precisa ser uma pessoa constante em Deus e ter uma vida contínua de oração, porque se você não tiver vida contínua de oração, você não consegue carregar uma unção de guerra espiritual, de batalha espiritual. Não consegue. Você ora quarta, aí no domingo você ora, você não consegue sustentar nenhuma dessas unções. Nem a unção do homem, porque a unção do homem, né, é a unção que Deus traz para transformar você
né? Então, quando Deus transforma realmente sua identidade, quando Deus transforma realmente quem você é, você vai ter desejo de buscar Deus freneticamente, de uma forma avassaladora, e você vai, né, ter a necessidade de orar todos os dias, amém? Então, o vinho novo, ele rompe com o odre velho. O vinho novo, ele despedaça um odre velho. Então, não adianta eu, às vezes, chegar com essa unção violenta numa pessoa e falar, receba, né? A pessoa vai ali. Ela vai receber e essa unção não vai cair dentro. Lembra que eu falei pra você? Essa unção aqui, presta atenção. O odre dessa pessoa é desse tamanho. E aí eu venho com um copo de água de unção. Eu posso jorrar aqui dentro, mas só vai entrar o que essa tampa suporta. Porque a estrutura do odre espiritual dessa pessoa é essa tampa. Só que tem pessoas que a estrutura é dessa. E por isso que vai numa conferência como a nossa e consegue... Gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Você sabe por que o nosso povo recebe tanto na conferência? Porque o nosso time de intercessão ora pro povo receber, mas a gente prepara o nosso povo que vai. Prepara o povo para orar, para jejuar, para buscar. Então o povo que vai para nossa conferência buscar, a gente acompanha eles, né, desde 6 meses antes, 5 meses antes, com jejum, para eles poderem conseguir suportar o nível de glória que nós estamos gerando. Então, é sobre isso. Agora, se você vai... Lógico, quando a gente... Tem gente que fala assim, apóstolo, mas eu já fui na conferência de vocês sem orar, já recebi tanto. Lógico que Deus é misericordioso e aonde tem um nível de glória avassalador, de alguma forma você vai receber. Hoje, gente, tem um culto na Global. A profetisa Darlene vai fazer o culto. O meu irmão, ele vai testemunhar. E ele tava, né? Meu irmão hoje vai testemunhar hoje no culto da Global. Hoje às 19 horas nós vamos transmitir para vocês. Então, para vocês acessar o culto, entra aí nos nossos grupos que eu vou colocar para você. O culto hoje vai ser bem poderoso. E ele vai falar que aonde que ele foi tocado de uma forma avassaladora? Na escola de avivamento. Ele jejuou para vir? Não. Só que ele viu um nível de glória que ele nunca tinha visto na vida. E aquilo mexeu tanto com ele que ele falou, o que eu preciso para receber mais? E dali, quando ele saiu dali, ele começou um jejum de 50 dias. Para quem nunca tinha jejuado, gente, isso é muito, tá? A minha cunhada também fez. E hoje, eu vejo a vida da minha cunhada. Ele falou, mano, o Espírito Santo fala comigo. E por que ele teve um crescimento? Gente, a escola de avivamento esse ano foi em março. E ele já tem certeza da voz do Espírito Santo, certeza do que Deus está falando com ele. Por quê? Porque ele decidiu que o odre dele precisava ser transformado, senão ele não... E ele voltou da escola de avivamento e ele disse pra mim, ele falou, mana, muita gente fala que escuta Deus, que Deus fala. Eu creio nisso, porque Deus sempre falou comigo. Só que escutar Deus é uma coisa, viver com Ele é outra. E para viver com Ele tem que se santificar. Para viver com Ele tem que se consagrar. Porque, querido, se o seu odre não estiver novinho todo dia, se o seu odre não estiver sendo renovado todinho todo dia, não tem como você receber revelação de Deus. Não tem como você discernir o que Deus está fazendo. Não tem como você experimentar Deus na íntegra. Você pode, aleatoriamente, pontualmente, eu senti Deus falar comigo esse mês, eu tive até um sonho espiritual. Mas quando você renova o odre todo dia, você dorme de tarde, Deus fala com você. Você faz isso, Deus fala com você. Eu fiquei uns dias ausente aqui da live e da oração. Deus me deu toda a rema do que vai ser o ano que vem. Ele quer uma casa de oração. Ele falou comigo, profundo, oculto, escondido. Ele trouxe para mim, queridos, exatamente a rema. Eu quero isso, Larissa. Eu quero uma casa de oração. Eu quero isso. Eu quero uma vigília. Assim, assim. Eu quero isso. Eu quero aquilo outro. Então, mas por que eu consigo ter clareza no que Deus está fazendo? Porque eu tenho um odre renovado todos os dias. Amém? Então, o odre novo é a nossa capacidade de todos os dias de nos renovar em Deus. E como que nós nos renovamos? De jejum em jejum, de glória em glória, né? De unção em unção. E nós precisamos estar nesse lugar todos os dias. Amém? Vinho novo não combina com odre antigo. Odre novo. O que é um odre novo? É um coração ensinável, é um coração dócil, é um coração aquebrantado, é um coração que está sujeito à mudança. Porque o Espírito Santo toda hora está nos alinhando. Então, presta atenção. Vocês, fala aqui pra mim no chat, que tipo de renúncia o Espírito Santo te pediu nesses 90 dias do reset?
A profetisa Darlene usava aqueles cílios, ela falava que usava o quê? Como que é? Parecia uma aranha, né? Nos cílios. E ela usava aquelas unhas, como fala? Acrílica. Aquelas unhas em acrílico. Não é pecado usar unha, não é pecado pôr cílios, tá, gente? Mas quando você se esconde atrás dessas coisas, porque você quer agradar pessoas, uma sociedade, aí isso sim se torna um pecado, porque você está usando como se fosse uma máscara. Agora fala pra mim, o que Deus te pediu nesse reset de 90 dias? Ou o que Deus já te pediu em algum outro? Então, Deus ele vai pedindo pra nós coisas pestañas. O que Deus já te pediu? Cabelo, unhas, cílios, alimentação. E por que, Nicole, que Deus te pediu isso? Porque ele começou a mexer no odre da sua alma. Ele começou a mexer no odre da sua identidade. Ele começou a falar assim, Nicole, você não é cílios. Nicole, você não é unha. Nicole, você é uma criatura que eu fiz antes da fundação do mundo. Coloquei meu espírito dentro de você. Nicole, você é filha, você não é escrava dessa vaidade, você não é escrava dessas coisas. Nicole, você é separada. Aí Deus começou a mudar o odre lá da tua alma e começou a jorrar a vida dentro dele. E começou a falar quem você é na sua identidade. De que amaná soberefai achai, tacantorrabalabasuki deriai. Deus, ele transforma odres que se submetem. Deus está resetando uma cultura que o diabo tentou implementar em você. Olha só, Milena, todo tipo de maquiagem. Gente, no meu primeiro ano de conversão, de verdade, porque o resto eu era bem falciana, eu só falava que tava, né? Tô na igreja, sou crente. Crente, querido, a pessoa que tá em Cristo, ela tem que viver em Cristo. E se ela não tiver a vida transformada, ela não tá em Cristo ainda. Então, quando eu tive um encontro com o Senhor, eu também renunciei à vaidade, renunciei à maquiagem, renunciei tudo. Porque eu me escondi atrás dessas coisas. E às vezes a gente só acha que vai ser aceito ou apresentável com isso. Amém? Então Deus começou nesse reset a tocar no odre da sua alma. E começou a tirar lá de dentro da sua alma coisas que você usava como máscara. E Deus falou assim, olha, você é muito mais que uns cílios, que uma unha. Você é muito mais que essa vaidade. Você é muito mais que... já viu que tem gente que... Onde chega se engrandece? Tudo eu fui, eu já sei. Aí Deus tirou isso de você também. Ei, tira o eu e começa a colocar eu aí dentro. Tira você aí de dentro e começa a colocar eu. Então tem gente que tudo que essa pessoa fala, ela é melhor, ela sabe, ela já foi. E essas pessoas são pessoas cheias de ego. E aí você viu que no reset Deus começou a quebrar o seu ego. E falou, ei, tira o seu eu isso, eu aquilo. Começa a falar do grande eu sou. Amém? Então eu quero que você entenda isso. Então a estrutura do odre, ela não é só uma estrutura espiritual. Ela é uma estrutura que vai moldar o teu caráter. É uma estrutura que vai moldar a sua forma de pensar. Esses dias o profeta, eu estava conversando com o profeta Frederico, estava numa videochamada com ele. Acho que ele está aqui, né, profeta? E ele estava falando para mim da importância que teve na vida dele as orações declaradas todos os dias, como mudou a identidade dele, né? Como profeta, talvez no seu ministério, ele como pessoa. Por quê? A estratégia da oração que você declara em voz alta todos os dias, ela traz sobre a sua mente um alicerce de quem você é, de quem Deus é e de quem você está transicionando para ser. E quando você fala isso e ao mesmo tempo escuta, a sua mente ela já não é uma mente que fica vulnerável a Satanás, porque você fez um decreto não só de uma forma de oração, mas você fez um decreto profético sobre a sua vida, de quem você é, e no final você põe a armadura de Deus, decreta que o sangue de Jesus está sobre você. Então isso é para mudar o quê? O odre da sua mente. Então ele comentava comigo que isso tinha, né, sido muito significativo para ele. Então a gente tem ferramentas para todo o tempo estar transformando os nossos odres. Existe o odre da mente, o odre da alma. A alma é nosso emocional. Se nós não tivermos uma mente intacta, o diabo toda hora ele vai querer te sabotar, falar que você é isso, que você é rejeitado. Aí você faz uma oração poderosa dessa cedo.
Que hora que o diabo consegue falar? Que você, a hora que ele vai tentar, você já está na oração da madrugada, você já está posicionado, você já está no seu devocional. Ele fala, agora não dá, agora não dá. Porque ele não consegue achar uma brecha de vulnerabilidade, ele não consegue achar um espaço. Quem ora na madrugada sabe como caiu o nível de ataque emocional e mental. Talvez você vive sim ainda guerras, mas essa guerra ela não vem mais de forma emocional, ela não vem mais de forma mental. Ela vem de outra forma. Às vezes o diabo vai tentar usar alguém, uma circunstância, mas mesmo assim isso não te abala mais daquela forma que te abalava antes. Sim ou não? Agora vamos aqui para o remendo. O remendo na roupa velha mostra que Deus não quer consertos superficiais. Ah, tô com um buraco aqui na roupa, vou colocar um pedaço de pano novo. Ou seja, Deus não quer tampar, Deus não quer pegar a sua roupa velha e colocar um remendo novo, porque uma coisa estraga a outra. Deus, na verdade, Ele quer te dar uma roupagem nova. Então Deus não quer, queridos, que você tenha uma cura superficial. Deus não quer que você tenha uma libertação superficial. Então quando a gente fala de remendo novo em roupa velha, a gente está falando de uma pessoa que está ainda vestida no velho homem, vestida em iniquidades, em pecados, em coisas, e quer, às vezes, parecer que é curada, parecer que é tratada. Só que isso é um conceito superficial, porque daqui a pouco a pessoa está ali na mesma ferida de alma, está ali do mesmo jeito. Então Deus não trabalha trazendo maquiando superficialmente as coisas. Deus, ele transforma prensando. Ele precisa prensar você, ele precisa, né? Você sabe como que é extraído o azeite? O azeite é passado numa prensa de pedra. Então, quando aquelas, né, azeitonas são moídas, o azeite ele vai sair. Então, Deus, ele não vem tirar a poeira superficial, ele não vem fazer uma maquiagem superficial. Quando Deus ele entra, ele não vai pôr um remendo novo, ele vai tirar essa roupa velha, essa roupa que tá cheia de pecado, essa moldura que tem um caráter cheio de mentira. Ele vai falar, agora você vai vestir uma roupagem nova, tá? Então, Deus, ele trabalha numa transformação total. Por isso que eu digo para você, a pessoa que está em Cristo, Jesus, verdadeiramente, ela tem que estar caminhando em transformação. Quem viu ela esse mês, quando vê o mês que vem, fala, uau, meu Deus, como você está mudado. Aí vê o ano que vem e fala, meu Deus, você está mais transformado ainda. Agora, você que falou que batizou, que você congrega, mas continua mentindo, fornicando, prostituindo, você ainda não conhece Jesus. Você só diz que conhece. Ah, mas eu batizei nas águas. Mas você só fez um ato profético que não teve ainda nenhum impacto na sua vida. Porque o dia que de fato você aceita Cristo e caminha com Ele, o seu velho homem tem que morrer todo dia. E carregar a cruz de Jesus é morrer para si mesmo todos os dias. E nossa jornada é, querido, se tornar mais espiritual e morrer para a carne. Nós vamos ter 2 níveis de pecado. Eu sempre gosto de dizer isso. Quais são esses 2 níveis de pecado? Os pecados que são pecados enraizados dos pecados da carne, nós vamos lutar contra ele a vida toda. Nós vamos lutar contra não pecar, não fofocar, não prostituir, pecados da carne, da vontade da carne. Só que existe outros níveis de pecado que eu falo que são pecados espirituais, que são graves, tá? E eles só são cometidos por uma falta de caráter. A gente vai ver 2 reis. Saul foi levantado, ele era um homem excelente, mas ele pecou a nível espiritual. Como esse nível, todo pecado é espiritual, mas eu quero dizer que ele negligenciou a autoridade de Deus. Ele passou em cima do comando de Deus. Ele já era rei, ele já era encontrado pelo Senhor, mas ele não obedeceu os comandos de Deus. E ele, Saul, negligenciou o comando que Deus estava dando para ele. Davi pecou, mas Davi pecou contra a santidade. Davi nunca deixou de fazer o que Deus tinha mandado ele fazer. Então Davi sempre fez o que Deus pediu, mas Davi pecou, Davi adulterou, Davi foi um assassino, né? Teve muito sangue, né, nas mãos de Davi. Então, eu quero que vocês entendam isso. E esses pecados, que são pecados que você comete contra a autoridade de Deus, muitas vezes
é quando você está, né? Geralmente quando Deus te levanta como um profeta, como um líder, e você deixa de fazer o que Deus pediu. E hoje nós temos dentro da nossa nação brasileira muitos homens e mulheres de Deus já não fazendo mais o que o Espírito Santo pede, mas fazendo o que essa pessoa acha que é o certo fazer dentro, e às vezes isso já afastou o Espírito Santo. E é por isso que eu quero que vocês entendam. Nós precisamos tomar muito cuidado. E como que você não entra nesse lugar, né? De, por exemplo, quem aqui é bom de Bíblia? Bom de Bíblia. Por que Saul feriu a autoridade de Deus? Eu quero que vocês respondam, tá? Por que Saul feriu a autoridade de Deus? O que Saul fez que desagradou a Deus? Qual que foi a ordem que Deus deu e Saul não cumpriu? Então, Saul não foi lá e adulterou, não foi lá e fornicou, não. Saul, ele na verdade desobedeceu, tá? Quem que sabe? Vamos ver. Cadê os bons de Bíblia? Cadê o povo de Bíblia? Amém? Por isso, gente, vocês têm que ler a Bíblia todo dia, tá? Por isso que vocês precisam ler a Bíblia todo dia. Desobediência. Mas o que Deus pediu para ele fazer? Que ele não fez, tá? Ele se apropriou dos despojos dos amalequitas, tá? E Deus pediu para ele não deixar ninguém vivo. E ele não matou o rei dos amalequitas, tá? E ele fez o sacrifício no lugar de Samuel. Por quê? Saul estava mais preocupado com a opinião pública do que fazer a vontade de Deus. Agora, uma pessoa só fica mais preocupada com o que os outros pensam do que fazer a vontade de Deus se o odre dela estiver velho. Porque se o odre dela está renovado em Cristo, ela não quer nem saber o que vão falar dela, ela vai fazer o que Deus pediu. Ela não quer nem saber se ela fica em prejuízo, se alguma coisa grave pode acontecer, se às vezes alguém da parentela vai se levantar. Ela vai fazer a vontade de Deus. Por quê? O odre é o recipiente que está recebendo Deus todo dia dentro de você. E se ele não for novo, você vai acabar pendendo para a carne e se preocupando com a opinião pública. Ele não só quis se aparecer, ele ficou tão vaidoso com o seu reinado que ele estava preocupado com o que os outros iam pensar. E ele quis pegar os despojos, o ego, exatamente. Queridos, quando nós estamos em Cristo e nós começamos a jejuar, buscar, e Deus começa a renovar, não nossa roupagem. Aqui eu tenho duas remas para você. Quando Jesus falou aqui de odre, nós estamos falando de alimento espiritual. Não se recebe alimento espiritual se o nosso espírito e a nossa alma e a nossa mente estiver bem realinhada, principalmente o nosso espírito. Mas quando Deus fala de roupa, remendo, nós estamos falando de caráter. Nós estamos falando, né, de uma pessoa que foi transformada, um coração ensinável, uma pessoa quebrantada, uma pessoa que aceita ser corrigida. Então não dá para mim colocar um remendo novo numa pessoa que fala, eu tô curada e não tá. Porque eu posso ali ministrar aquela pessoa, mas ela não se submeteu à cura completa. Então tem muitas pessoas que falam, não, eu já tô bem, mas tem outras feridas que precisam ser expostas. Então muitas vezes tem pessoas dentro da igreja que tá remendando a sua roupa com alguns pedaços novos. Ah, isso aqui vai tampar. Só que se você não tirar a roupagem completa, a roupa velha completa, para colocar uma nova, então você precisa de disposição. Deus não quer remendar nada, Deus quer te dar uma roupa nova, uma veste nova. O Senhor quer dar uma veste de santificação. E não tem como Deus te dar uma veste nova se você estiver na moldura antiga. Você mente, você ainda tá cheio de ferida, você vive se comparando, você morre de ciúme das pessoas, você morre de inveja das pessoas. E uma pessoa que vive comparando e invejando a outra é uma pessoa que ainda não se ama. Gente, sou apaixonada por quem eu me tornei. Por quê? Eu sei que me custou muito chegar onde eu cheguei. Só que hoje eu não desejo ser ninguém, porque eu desejo ser eu mesma, porque cada dia eu estou melhorando. E quem está melhorando em Cristo, quem está crescendo, quem está fazendo o que foi chamado para fazer, não tem tempo para olhar se a grama do vizinho é mais verde, se o fulano cresce mais que você, porque você quer viver a estação certa que o Senhor te designou.
E hoje, infelizmente, dentro da sociedade, em qualquer âmbito, nós temos pastores que se comparam, nós temos empresários, e a gente precisa entender assim, se você fica se comparando, olhando que se o outro faz melhor que você para de prestar atenção, você para de colocar energia no lugar certo e começa a viver de comparação. E quem vive de comparação, vive pegando as iscas que Satanás está lançando, que Satanás está querendo levar você de novo para uma prisão espiritual, uma prisão de inferioridade, uma prisão de se sentir. Queridos, o dia que você entender que você é único, você vai parar de se comparar. Não se compare. O que acontece com as pessoas é que cada um está vivendo um processo, uma estação. Talvez o fulano está vivendo a primavera dele, mas você talvez está ainda no deserto. Mas um dia você vai sair do deserto e vai viver primaveras, vai viver outonos. Amém? Glória a Jesus. Amanhã eu vou continuar essa palavra, tá? Eu não cheguei aonde eu queria, mas eu vou continuar essa palavra. Eu já passei o meu horário de live. E aí eu vou trazer para vocês uma rema poderosa. Se prepare amanhã. O reset às 14 horas, é o final. Amanhã eu vou orar, eu vou transferir unção. Amanhã você vai receber unção até doer os teus ossos. Amém? Eu me preparei, eu estou cheia de energia. Amanhã, na madrugada, eu volto a orar e eu vou estar apresentando a sua vida, que esteve no reset, que está finalizando. Você que ainda vai finalizar, você que está no reset. Que horas que é? 2h45, a gente dispara todos os links. Amém? Fiquem atentos agora na parte da manhã. Vou mandar para você um PDF da nossa campanha que começa no domingo, o resgate das 2h45. Serão 9 dias de intercessão por pessoas. Você pode colocar os seus familiares. Você, mulher, que quer o seu marido orando com você na madrugada, você precisa vir os 9 dias, tá? Você, homem, que quer a sua esposa, seus filhos, na presença do Senhor, você vai escrever ali o nome dessa pessoa. E aí você vai não só escrever, vai colocar os tipos de fortaleza que essa pessoa que enfrenta vícios. E o que você profetiza na vida dessa pessoa? Que ela vai estar em Cristo, vai viver avivamento, vai para a conferência comigo o ano que vem. Eu quero que você seja profético e você precisa se posicionar os 9 dias que nós vamos estar apresentando. Você vai preencher sua folha e todo dia durante a oração você vai colocar do lado você vai colocar a sua mão durante a oração da madrugada. Vai ser poderoso. Deus já tinha me dado essa campanha fazia dias, só que a gente estava nesse percurso, do reset. Foram 91 dias, esse agora é o dia 91, que nós vamos encerrar com chave de ouro. Amém? Glória a Jesus. Então amanhã às 14 horas vocês têm uma aula poderosa de unção. Amanhã eu vou falar coisas muito proféticas que eu não falo em nenhum lugar, vou falar amanhã, amém? Gente, essa folha eu vou mandar nos grupos, essa folha da campanha, tá? Eu vou mandar nos nossos grupos e aí eu vou colocar nos stories. Já peço aí para as meninas que cuidam dos meus perfis, colocar ali o grupo lá do Global do Telegram. Na verdade, eu também vou fazer um grupo no WhatsApp para colocar para vocês, porque eu sei que tem gente que não consegue entrar no Telegram, o celular não dá certo. Deixa que a gente vai preparar isso aí para vocês, tá? Eu vou organizar isso para vocês, tá? Então, sabe o que eu vou fazer? Vou fazer melhor. Eu vou fazer um grupo no WhatsApp, desses grandes, para vocês que vão estar nessa campanha, que aí ali a gente manda também o link para vocês, amém? Glória a Jesus. Queridos, um dia abençoado, um dia poderoso, um dia profético. Hoje é sexta-feira, 14 de novembro, e amanhã é o nosso último dia. Amanhã é dia 15. Uau! Se preparem para o novo de Deus. Beijo, amo vocês.